Finalizamos ontem, o nosso período de jejum, de oração. Tempo bom que nós tivemos com a igreja. Eu espero que você tenha conseguido ter esse tempo, buscando ao Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Lá em 3 João. Terceira carta de João. Você sabe que tem o Evangelho de João e tem as cartas de João. Você não sabe disso? As cartas estão lá atrás, tá bom? Capítulo 1, porque eu só tenho capítulo 1. Eu vou lendo na versão, não sei se tem aí, Lucas, a NAA, tá bom? Porque vai ficar mais fácil, que na minha Bíblia está com uma linguagem difícil. Achou aí? Irmão, lá no final, pertinho de Apocalipse, tá? Para quem não achou. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, olha que nome bonito, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem, procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos possibilita andar em verdade. A Tua palavra não esconde os erros. Pelo contrário, a Tua palavra nos mostra os exemplos a seguir e os exemplos que não devemos seguir. Por isso pedimos que a Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, que a Tua palavra se manifeste em nosso meio nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor, possa operar maravilhas, milagres, realizar aquilo que ela foi liberada para realizar nesse lugar. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.
O apóstolo João, ele tem uma revelação nesse texto, e ele cita 3 personagens. E é interessante porque esses 3 personagens quase lembram a gente 3 perfis de crente que nós podemos ser. Quando a gente leu aqui esses nomes, quem que você quer parecer quando você lê aqui o que esses nomes que nós lemos aqui na terceira carta de João, com quem você se parece mais? Ele está escrevendo uma carta, inclusive você leu um livro todo da Bíblia. Você pode falar isso agora, que você leu um livro todo da Bíblia, entendeu? Ele está falando sobre 3 pessoas aqui. Ele cita esses 3 comportamentos. E quando a gente geralmente finaliza uma carta, quem aqui já escreveu uma carta? Geralmente, quando você finaliza uma carta, no final, geralmente você faz uma conclusão. Você fala, fulano, é isso que eu penso, é isso que eu acho aqui, ó, e eu estou esperando agora a sua resposta. Geralmente, nós concluímos uma carta desse jeito. E o que eu entendo aqui é que João está tratando com a igreja o amor, João está tratando com a igreja a comunhão, ele está tratando os princípios que devem reger uma igreja, e ele conclui aqui dizendo que existem 3 tipos de comportamento, irmão. E você vai ter que hoje escolher qual comportamento você quer seguir na sua vida. Quem são esses 3 perfis? O primeiro perfil que a gente viu foi de um homem chamado Gaio. O texto diz aí, irmão, ó, se você tiver com uma caneta aí, você pode sublinhar comigo, ó. No primeiro versículo, ele diz assim, ó, ao amado Gaio. Você pode anotar aí, ó, amado, anota aí comigo. Ele diz aí no primeiro. No segundo versículo ele diz de novo, amado. E no 5º versículo ele diz de novo, amado. Eu imagino, quando eu leio isso, que o apóstolo João está reforçando tanto que ele é amado, que eu imagino que Gaio devia ser aquele cara que encanta a gente. Gaio devia ser tão amado que quando você está perto dele, você não tem como sentir outra coisa. Gaio deve ser daquelas pessoas que o tempo todo ele faz com que você se sinta querido, você se sinta amado, que te aproxima dele. Eu imagino que Gaio era o tipo de crente que alguém falava assim, deixa eu ir para perto do Gaio ali, que perto dele a gente sente o amor, assim, ele sempre tem uma palavra de amor, ele sempre tem um abraço, ele sempre nos encoraja, vou ficar perto de Gaio. Eu imagino que Gaio era esse cara. Eu não imagino Gaio como alguém pessimista, eu não imagino Gaio como alguém reclamão, eu não imagino Gaio como alguém sugador de esperança dos outros, eu não imagino, irmãos. Ele é citado amado, amado, amado. A segunda coisa que a gente vê sobre Gaio é que ele é um homem saudável espiritualmente. Olha o que diz aqui no versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a tua alma. O que João está dizendo? Ó, eu vou orar pela tua saúde, irmão, eu vou orar pelas coisas, eu vou orar por um monte de coisa, pelas tuas necessidades, eu vou orar para você poder prosperar, porque assim, uma coisa que eu tenho tranquilidade é que a tua alma vai bem. Eu quero que você entenda comigo que é possível, que uma pessoa ela tenha necessidades financeiras, é possível que uma pessoa tenha necessidades
na sua saúde, tem alguma doença. É possível que alguém não tenha uma conta paga. É possível que a pessoa esteja passando por alguma questão, mas tenha uma vida digna, um coração abençoador, ter uma vida com Deus e uma espiritualidade exemplar, que continua buscando a Deus. Aí Paulo fala assim: eu vou orar pela tua saúde, pela tua prosperidade, porque a tua alma já está 100%. Irmão, Gaio é alguém que tem um relacionamento com Deus independente do que ele está vivendo. Gaio é alguém que tem relacionamento com Deus quando a saúde está bem ou quando a saúde está mal. Gaio é alguém que tem relacionamento com Deus quando tem dinheiro na conta, quando não tem. Gaio é alguém que tem relacionamento com Deus quando está com problema no trabalho ou quando está tudo certo. Eu não sei qual é o problema de Gaio, porque João fala assim: ó, eu vou orar pelas outras coisas aí, corra tudo bem com você. Mas eu sei que Gaio era um homem saudável na sua fé. Amém, gente? Gaio era saudável na sua fé e ele era um homem amado. Mas também ele era um homem de um testemunho impressionante. O verso 3 diz: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a... Todo mundo que falava de Gaio para João falava assim: João, você tem que ir lá ver a vida do Gaio. Gaio vive na verdade. Gaio vive de maneira exemplar. Você tem que ver, João, a honestidade de Gaio. Você tem que ver, João, a integridade de Gaio. João, o Gaio é brincadeira. Homem de oração, homem que lê a palavra, homem que acredita na verdade, testemunho da verdade. Deixa eu te falar, irmão, deixa eu te contar, confessar uma coisa assim. Às vezes eu estou num lugar que alguém fala assim para mim: pastor, você é pastor da igreja ali, Batista, ali, Atitude, né? No Mé, sou. Mas eu conheço uma pessoa que é lá da tua igreja, irmão. É uma morte lenta. Eu falo: quem que você conhece? Quem? Qual o nome? Eu já fico pensando: o que vai ser dito? Meu Deus do céu. Porque, irmão, eu posso não saber os seus pecados, mas o fruto a gente vê da vida da pessoa. Só você que acha que você tira onda vivendo a vida errada que você vê, porque todo mundo vê o fruto da sua vida. Eu posso não saber uma lista do que você deixa de fazer ou que você faz, mas a gente sabe o fruto da vida de alguém. Mas tem gente que quando a pessoa fala assim para mim: fulano lá da sua igreja, eu fico todo orgulhoso. Eu falo: glória a Deus, é ele mesmo, é lá da minha igreja. Aí eu fico tentando puxar assunto com a pessoa para eu ver o testemunho, assim, eu falo: e aí, tu é amigo dele? Como é que ele é? É legal, né? É gente boa, né? Porque você quer ouvir o testemunho, isso te dá orgulho. Aí você vai puxar a pessoa e fala assim: pô, isso aí é maravilhoso. Esse cara aí lá no trabalho é todo mundo descompensado, ele é o equilíbrio. Lá no trabalho o clima é difícil, quando ele chega, o clima de paz se instaura. Irmão, eu fico orgulhoso da alegria. Eu imagino que essas pessoas são como Gaio, que é uma pessoa que caminha na verdade, anda na verdade. O seu vizinho, você chegar e conversar com o vizinho, nunca ouviu um quebra-quebra na casa dessa pessoa, nunca ouviu xingamento dessa casa, nunca viu uma mãe espraguejar o filho. Ah, pastor, mas lá em casa são 3 crianças, tem hora que minha cabeça... Irmão,
Nenhuma situação fora da sua vida pode dominar quem você é por dentro. O que sai da tua boca porque teu coração está cheio. O que falariam de você se eu fosse entrevistar seus vizinhos hoje, hein, gente? Chegasse para perguntar seus vizinhos sobre você, o que diriam sobre você? Se eu fosse entrevistar os fornecedores da sua empresa, o que diriam de você? Se fosse entrevistar os seus colegas de trabalho, o que essas pessoas diriam sobre você? Ô pastor, eu sou uma pessoa legal, mas deixa eu te contar uma coisa aqui, você não está nesse mundo para ser legal. Você está nesse mundo para implantar o reino de Deus. É para isso que você está nesse mundo. Sabe o que essas pessoas têm que falar de você, gente? Igual um dia passou o profeta, aí aquela mulher virou para o marido dela, lembra disso? Ela falou assim, aqui está passando o homem de Deus. Lembra disso, desse texto? Falou assim, vamos preparar um quartinho para ele aqui, um lugar para ele ficar. Quando você passa, o que as pessoas dizem sobre você, irmão? O que as pessoas testemunham de você? Não é o que você veste. Se você pudesse vestir bem, se vista, irmão, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não é sobre o que você possui, se você puder ter, tenha. Não é sobre isso, irmãos. O que eu estou falando aqui é que a única coisa que você não pode deixar de ouvir na sua vida, a única coisa que você não pode abrir mão na sua vida de alguém dizer sobre você é: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse aí é uma bênção. Você é bênção na vida de quem, irmão? Pastor, eu sou uma bênção na vida da minha família. Só? Você só é bênção na tua família? Você foi chamado para ser bênção por onde você passar. Aí a gente fala assim, não pastor, eu faço uns negócios ali, mas sabe como é que é, né? Para eu receber eu tenho que ir lá e tenho que dar umas ameaçadas, assim, senão eu não recebo não. Deixa eu te falar, irmão, então você não é bênção não. Se você tem que ameaçar alguém, você não é bênção não, irmão. Você tem que botar a pessoa num medo que você vai fazer alguma coisa com ela, você não é bênção não. Pastor, no meu trabalho, eu trabalho muito assim, eu tenho uns amigos lá, mas tem gente que eu não gosto. Aí, quem eu não gosto, eu falo mal mesmo, pastor. Você não está no teu trabalho para tu falar mal de ninguém, não. Você não está no seu trabalho para criar problemas, você está lá para influenciar. Você está lá para transformar, você está lá para levar o reino de Deus. Você faz parte de um só reino, e ele só tem um rei, que é Jesus. É para isso que você está onde você está. Você está aqui para ser um Gaio, para testemunhar da verdade onde você estiver. Amém, gente? Porque Gaio dava bom testemunho, a Bíblia diz que ele dava testemunho da verdade. Se você não caminhar na verdade, preste atenção nisso. Se você não caminhar na verdade, você vai ser bonzinho, você vai ser legalzinho, educadinho, mas quando a pressão bater na sua vida, sabe o que vai acontecer com você? Vai te faltar conteúdo. Porque só a Bíblia molda a gente. Se for por você mesmo, se for por mim mesmo, nós não vamos dar conta. Mas se a palavra de Deus for inserida na sua vida, se você se alimentar da palavra de Deus, se você se encharcar da palavra de Deus, se você aprender a meditar na palavra de Deus, Deus vai mudar a sua história. E na hora difícil você vai reagir como Gaio. As pessoas vão dar bom testemunho da sua vida. Gaio também era um homem
abençoador. O versículo 5 diz assim, ó: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. O Gaio hospedava os pregadores que eram estrangeiros. Ele hospedava, ele cuidava das pessoas que não eram da sua tribo, que ele não conhecia profundamente. Ele dava hospedagem. Ele tinha um coração aberto para receber os outros. Gaio não era paneleiro. Aqui só entra quem é desse grupo, entendeu, pastor? Ah, pastor, a célula não pode multiplicar não, pastor, porque a gente vai ter, aí vai ficar todo mundo longe, irmão. Panela com tampa fechada ferve, hein? Célula egoísta, irmão, não prospera. Célula é lugar de acolher, de abraçar. Tem que ter esse coração como o do Gaio. Agora, no versículo 9, nos é apresentado um outro personagem. Olha o que diz aqui, ó. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Você já percebeu que João não era muito, não tinha muito carinho ali com Diótrefes, né? Que ele fala, ó, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Quem é que está escrevendo essa carta aqui, irmão? Hã? Fala aí, pode falar. João era homem de Deus? João era íntimo de Deus? João era cheio do Espírito Santo? João estava vivendo a visão de Deus para a vida dele? Mas tinha um cara na igreja que não aceitava isso. O nome do cara, Diótrefes. Irmão, preste atenção. Diótrefes é o tipo de pessoa que gosta de aplausos. Diótrefes é o cara que tinha que ser aplaudido, ele tinha que estar em primeiro lugar. O texto diz que ele queria exercer preeminência entre todos. Ou seja, Diótrefes não servia as pessoas por amor. Diótrefes servia porque queria aparecer. Diótrefes servia porque ele queria ter reconhecimento. Ele servia porque ele queria ser importante, ele queria fama. Ele amava mais a si mesmo do que aos outros. E a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem que ter um equilíbrio nisso. Diótrefes era soberbo, orgulhoso. E a soberba, irmão, é algo intolerável para Deus. Sabia disso? A soberba é algo intolerável para Deus. Sabe por quê? O diabo, irmão, antes de ser o diabo, ele estava lá no céu. Aí, olha só, irmão, ele só se tornou esse ser, ele só se tornou o demônio, irmão, sabe, por causa de uma palavra, soberba. Um dia ele estava lá no céu, ele se olhou e falou assim, rapaz, não tem ninguém aqui maior que eu não, hein? Só tem um maior que eu, Deus. Então eu vou tentar ser mais do que ele. A Bíblia diz que ele levou 1/3 dos anjos, irmão. Agora pensa comigo aqui. Esses anjos conviviam com Deus? Hã? Esses anjos conviviam com Deus, irmão. E mesmo assim, um cara conseguiu convencer eles. 1/3, irmão. Isso é assustador. O que eu quero dizer para você com isso é que você pode conviver com homens e mulheres de Deus, você pode estar na célula, você pode estar na igreja, mas se você não ficar atento, o diabo te arranca. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Se ele fez isso com anjo, imagina com a gente. Se ele fez isso com gente que convivia direto com Deus, imagina com a gente.
Você pode estar convivendo com a igreja do Senhor, mas vem alguém e bota algo no teu ouvido que não é de Deus, irmão, te arranca, você perde a bênção na sua vida. A Bíblia diz que Deus não gosta de algumas coisas, mas uma Ele abomina, que é quem bota o irmão contra outro irmão. Sabia disso? Ele abomina, irmão. Deixa eu falar para vocês, nós estamos crescendo, a nossa igreja está crescendo em uma velocidade assim que é assustadora. Tem hora que eu olho para a nossa igreja e falo assim, meu Deus do céu, a gente está crescendo muito, e nós precisamos estar atentos às ciladas do diabo, irmão, porque o diabo vai tentar minar a sua fé, o diabo vai tentar minar a sua célula, o diabo vai tentar minar a sua rede, o diabo vai tentar acabar tudo, mas ele não vai conseguir nunca, não vai, porque há um amor poderoso nessa igreja. A nossa igreja é uma igreja abençoada, irmãos, mas nós precisamos vigiar. Irmãos, nós não precisamos pagar um sacrifício para a salvação, porque Jesus já fez isso. Mas existe um sacrifício, irmão, que vem da nossa vida, que nós precisamos gerar, que é o sacrifício de querer viver uma vida santa com o Senhor. Não é sacrifício de dor, é sacrifício de amor. É o sacrifício de querer mais de Deus, de buscar mais de Deus. Nós fizemos um tempo aqui de jejum. Irmão, é sacrifício. Mas é porque você quer mais de Deus, você está buscando mais de Deus. Você está desejoso mais de Deus. Tem aquele louvor que diz, Yeshua, Yeshua, vem saltando pelos montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Irmão, nós somos a noiva de Cristo. Você bota essa música lá no teu quarto, você fala, meu Deus, eu sou a noiva de Cristo, eu estou esperando por esse casamento. Vai acontecer, irmão. O noivo vai voltar. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos perdendo tempo. O noivo vai voltar para te buscar. Você vai ficar dando ouvido aí para quem quer tirar do foco, irmão? Você tem um casamento marcado. Não dá para você ficar fora do foco. Dá para você perder tempo. Diótrefes, ele queria os aplausos, ele queria falar mal dos outros. Ele estava achando que assim ele ia crescer. Aí olha o que diz aqui no verso 10, ó. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Irmão, de quem que o Diótrefes estava falando? Do João. O Diótrefes estava proferindo palavras caluniosas de quem, irmão? Do João. Irmão, se ele falou do João, o que ele vai falar da gente? Se falou do João, irmão, João, o cara amoroso, João que andava com Jesus, irmão, se tinha gente para falar mal do João, imagina de você, irmão. Ô pastor, não mereço estão falando de mim não, eu sou muito bom, irmão. O Diótrefes já falou mal do João, só o João, só. Então, meu irmão, preste atenção, não é novidade alguém falar mal da gente não, isso não é novidade não. E se você der ouvido o que as pessoas dizem sobre você, você nunca vai ouvir o que Deus pensa sobre você. Quer um conselho? Cuida do seu caráter, que da sua reputação Deus cuida. Cuida do seu caráter, faz as coisas
o teu caráter você cuida, a tua reputação Deus cuida para você. Quarta-feira eu vou fazer aqui um culto de ação de graças, porque eu vou fazer aniversário amanhã, vou fazer 20 anos, gente. Fazer aniversário amanhã, 19 anos. O bom é quando fala isso com os adolescentes que eles riem. Eu penso assim, que isso? Como vocês estão rindo de mim assim? Não tem como, né? Então, vou fazer aniversário amanhã, mas quarta-feira eu vou fazer um culto aqui de ação de graças. Eu nunca fiz, mas esse ano eu faço 10 anos que eu estou no ministério. Então eu queria fazer um culto de ação de graças. Senhor, você é mais do que convidado, está aqui comigo celebrando. Irmão, o que você quiser imaginar, eu já ouvi. O que você quiser pensar aí que já falaram, eu já ouvi, irmão. Mas eu decidi na minha vida que eu vou ser feliz e não vou perder o foco. Porque se eu me guiar do que as pessoas dizem, irmão, a gente está frito. Eu decidi na minha caminhada ministerial olhar para os seus olhos. É claro, irmão, que o que me inspira no ministério, em primeiro lugar, a graça de Deus, mas em segundo lugar são os seus olhos. Como assim, pastor? É quando eu olho alguém que está focado no Senhor, eu olho para aquela pessoa e falo assim, vamos lá, vamos juntos. Pastor, mas tem alguém que está fazendo, tá bom, irmão, mas eu não posso perder o foco, eu tenho que querer com quem quer. E a gente vai lutar para quem não quer, para querer também. Mas não tem como parar a vida, não tem como a gente deixar as coisas nos abater, irmão. Irmão, o cara está falando mal de João. Eu fico lendo isso aqui, eu falo, tá de brincadeira, não é possível. Ele estava falando mal, e não faltava gente para ouvir. Diótrefes era uma pessoa que prejudicava um bom ambiente na igreja. O versículo 10 diz assim, ó: por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Ele segue dizendo assim, ó: e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Tinha gente que saía da igreja por causa do Diótrefes. Olha isso, irmão. Tinha gente que saía da igreja por causa dele. Tinha gente que estava na igreja, estava ouvindo a palavra de Deus, tinha mudado de vida. Aí o Diótrefes ia lá, enchia a cabeça deles com coisa errada, por causa da influência do pecado, irmão. Por causa da língua maldita do Diótrefes, as pessoas saíam da igreja. Pastor, é possível ter um Diótrefes na igreja? Toda igreja tem um Diótrefes. Toda. Isso não é presente de alguns, não, irmão. Toda igreja tem. A questão é se eles vão ter vez ou se eles vão ser restaurados. Porque a gente acredita na restauração. A gente acredita, a gente não joga fora não, a gente exorta, dá amor. A gente fala firme, mas dá amor. Está errado, irmão. Sei que você está falando, essa conversa não é para você ter com quem você está tendo, não. Está errado. Diótrefes usava a autoridade dele para punir as pessoas que discordavam. Ele expulsava as pessoas. Ele não era agregador. Diótrefes era divisor. Se não concorda com a gente, eu não vou mais apoiar, não. Às vezes uma pessoa chega e fala assim: pastor fulano saiu da igreja. Por que saiu da igreja? Dá um motivo assim tão... Saiu da igreja porque a cadeira é branca. Fala, não, irmão, a pessoa não saiu da igreja por causa disso. Tem alguma coisa ali, não é isso? Tem alguma coisa ali, não é possível. Imagina, sua esposa chegar e falar assim: aqui, meu amor, eu comprei um vestido novo. Aí você fala assim: eu vou terminar o casamento, porque o vestido que você comprou é rosa.
Você pode não gostar da cor, tudo bem, mas você vai terminar um casamento por isso? Faz sentido, irmão? Não. O marido chegou em casa, eu comprei um carro. Que cor do carro? Branco. Então, acabou o casamento. Faz sentido, irmão? É uma desculpa. A gente precisa repensar os motivos reais pelas decisões que nós tomamos. Por isso que nós temos essa mensagem aqui hoje. Porque nós precisamos ter uma postura de família. Postura de família é a postura de que a gente trata os nossos assuntos de frente. A gente não deixa nada para o lado, não. A gente conversa. Mas eu quero terminar aqui falando sobre um último personagem. Olha o versículo 11. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Ele começa falando de um cara que era top, o Gaio. Ele lembra um cara que tinha ele lembra a igreja que tinha um cara complicado, chamado Diótrefes. Você nunca mais vai esquecer esse nome, né? E ele termina citando um outro cara positivo. Ele está dizendo assim, ó, tem gente complicada aí, tem gente complicada na igreja, mas também tem muita gente boa. Tem gente que a gente olha e parece que perde a esperança, mas tem muita gente para você olhar e se inspirar. Ô pastor, eu estava aqui, aí a pessoa passou ali por mim na portaria e não falou comigo da forma que eu gostaria. Ô irmão, perdoa esse irmão, às vezes ele é mal educado mesmo. Às vezes ele foi criado assim, às vezes ele foi criado de uma maneira dura, às vezes ele não aprendeu isso, mas às vezes ele está ali querendo servir, ele com amor, ele está ali junto, ele quer botar roupa, ele quer vestir porque ele quer servir ao Senhor, ele está cheio de vontade de servir, mas ele ainda tem coisa para tratar na vida dele. Acontece. Talvez a coisa, no seu caso, não seja assim, mas você também tem um monte de coisa para tratar na sua vida. Aí será que você vai jogar o cara fora só porque ele não falou com você do jeito que você gostaria, irmão? Não é justo, né? Ainda é um pouco mal educado, mas Deus está tratando ainda, está certo. Demétrio diz o texto que é um homem de bom testemunho, tanto dos de dentro quanto os de fora. O João fala assim, ó, todos dão testemunho, até a própria verdade. Irmão, eu imagino alguém olhando para a vida do Demétrio falando assim, pô, quando eu li a Bíblia, eu li a vida do Demétrio. Quando eu tenho um problema com alguém, como que eu resolvo um problema, irmão? João, você pode vir aqui para eu te usar como exemplo? Nosso ator oficial hoje. Eu tenho um problema com o João. Na verdade, o João tem um problema comigo. Aí, vem para cá, João, para a câmera pegar você. Aí o João tem um problema comigo. O que a Bíblia manda o João fazer? Pô, pastor, eu fiquei chateado. Fala comigo, pastor. Pastor, eu fiquei chateado com o senhor. Fiquei chateado porque teve um dia, pastor, que você passou assim e me falou rápido. Beleza, eu tenho duas posturas. Ou eu falo assim, me perdoa, João. Poxa, eu errei mesmo. Aquele dia eu errei, me perdoa. A Bíblia diz que se isso acontecer, ele ganhou, irmão. É isso que a Bíblia diz, não é? Mas eu também posso ter uma postura, quer dizer assim, João, isso que você está falando é besteira. Aí o que a Bíblia manda o João fazer? Vim com uma testemunha. Busca uma testemunha lá, João. Vai lá, busca uma testemunha. Ó, estou sendo didático para você aprender
Como lidar com situações. Aí a Bíblia mandou ele chamar um testemunha. O Ney é testemunha. Aí o João falou o que para mim? Pastor, eu trouxe uma testemunha para a gente conversar aqui e tentar chegar num ponto comum. Construir esse caminho de volta aí. João, você está certo, me perdoa. Essa é uma postura que eu posso ter. Mas tem uma outra postura. Dizer assim, João, não adianta você trazer ninguém não. Que eu não estou errado não, João, você que está errado. Aí o que a Bíblia manda fazer? Agora, se você foi sozinho e o irmão não te ouviu, você chama a testemunha. Se o irmão não te ouviu, o que você faz? Chama a liderança da igreja. Obrigado, gente, obrigado. Vamos aplaudir o Senhor por esses atores de Jesus. Aí a Bíblia manda chamar a liderança da igreja, envolver naquela situação e tratar. Todos os casos, o fim, o propósito é você ganhar o teu irmão, recuperar o teu irmão do pecado que ele está, do erro que ele está, a fim dele ser restaurado. Mas ele sempre vai ter a opção de não viver aquilo. Sabe o que geralmente a gente faz? Geralmente a gente está chateado e vira a cara. Eu estou chateado com o João, eu viro a cara para ele e fico sem falar com ele 3 meses. E aí chega para mim e fala assim, pastor, eu estou chateado com o João, porque o João quebrou tudo. Eu falo, então vamos conversar com o João, irmão. Não, pastor, eu não quero que fale não. Você não está fazendo o que a Bíblia manda. Você não está procurando. Irmão, não teve como ser mais didático do que isso aqui, fala a verdade. Não tem como. Quando você fala pelas costas, preste atenção, quando você fala de alguém pelas costas, você não está cooperando em nada, você só destrói. Primeiro que você não dá a oportunidade da pessoa te dar um outro ponto de vista. E você não dá a oportunidade nem da pessoa te pedir perdão. A única pessoa que ganha com isso, irmão, é o diabo. Demétrio é um homem que recebe bom testemunho até do líder dele, irmão. No verso 12 diz assim, ó, Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade, sim, e também nós testemunhamos. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Deixa eu te falar, o que seu líder pensa de você? Pastor, não estou nem aí porque o meu líder pensa para mim, você deveria estar. Se você não está, você deveria estar. Se seus líderes não veem você como uma pessoa espiritual, você precisa entender que está na hora de você mudar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Deixa eu contar uma coisa. Esse negócio de ser pastor não foi eu que inventei não, tá? Sabia disso? Esse negócio de ser pastor não fui eu que inventei, irmão. E a gente, quando vai entendendo a Bíblia, a gente vê que o pastorado não tem a ver com o pastor. A gente vai descobrindo que quem cuida de ovelha é ovelha. Quem dá de mamar para uma ovelha é outra ovelha. Nem sei se a gente pode fazer esse desenho, mas quem amamenta uma ovelha é outra ovelha, quem cuida da ovelha é outra ovelha. O pastor, ele vai guiando, o pastor corrige, o pastor deixa tudo, vai tirando os perigos ali, protege. Quando na igreja a gente tem um líder, irmão, de célula, quando a gente tem um supervisor, quando a gente tem um pastor, irmão, você precisa entender que Deus definiu uma liderança clara para cuidar da igreja. A liderança espiritual da igreja deve ser respeitada. O líder de célula tem que ser respeitado. O seu supervisor tem que ser respeitado. Se tiver mais de um supervisor, tem que ser respeitado. O seu pastor tem que ser respeitado. Todo mundo tem que ser respeitado. Irmão, ser respeitado não é ser vaquinha de presépio não, tá? Não é isso não. O respeito aqui é você ter temor de como você fala, do que você fala. Amar, ajudar o seu líder.
mas pastor, como assim ajudar meu líder? Eu quero que você ajude o seu líder de célula, porque o dia que você for líder de célula, eu vou querer que te ajudem também. Aí você faz com o supervisor faz com o pastor, e assim vai seguindo, irmão. A gente vai seguindo numa cadeia de crescimento, de cuidado, de amor, no nome de Jesus. Última pergunta aqui. 3 perfis: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Com quem que você se parece aqui, irmão? O que você se parece quando você está vivendo a vida de igreja? Quem você se parece? Ô pastor, mas eu estou aqui, eu nem sou da igreja, então tu já está errado. Já está errado já. Deus te chamou para você ser um instrumento dele nessa terra. Deus chamou você para você ser um referencial nessa terra. Que história é essa de que você não vai ser, irmão? Pastor, eu sou um ganhador de dinheiro. Eu quero trabalhar porque eu quero ter muito dinheiro. Eu sou o bambambam onde eu trabalho. Ah, irmão, se você é abençoado pelo que você faz, agradece a Deus, porque sem Ele nem isso você conseguiria fazer. Todos nós aqui temos um chamado para servir a Deus. Todos aqui temos um chamado para servir a Deus. E eu queria fazer um final de culto diferente aqui hoje. Queria convidar aqui no altar, só está o João e a Nina aí, o Paulo e a Renata estão lá em cima, né? Queria convidar vocês aqui no altar. Eu queria que a igreja ficasse de pé.